TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, borderline, transtorno do espectro autista, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, síndrome de burnout e tantos outros transtornos. Eu estou lendo o que o autor Rafael Papa traz no livro Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Rafael, muito obrigada por estar aqui no Interioriza. Obrigado você. Fiquei muito feliz que nossas vidas se cruzaram e Eu você também. vai agora poder compartilhar aqui informações conosco, porque quando eu leio todos esses transtornos, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: estamos tendo mais transtornos ou estamos dando mais nomes às angústias espirituais? Excelente pergunta. Nós estamos sabendo classificar melhor, né, diagnosticar melhor, compreender melhor, ter um conhecimento melhor sobre os transtornos, mas ao mesmo tempo estamos vivendo uma ebulição das nossas emoções, né? Então é multifatorial. Nós estamos diagnosticando melhor, graças a Deus, até porque para a gente tratar em termos terapêuticos, a gente precisa classificar melhor, né? Se a gente não mede algo, a gente não consegue administrar. Mas, ao mesmo tempo, está havendo uma catarse emocional que, de fato, né, os números não mentem, né? Temos aí pelo menos 1 bilhão de pessoas no mundo com algum transtorno diagnosticado. Então, a gente vê essa... E a sociedade brasileira vê como prioridade o transtorno mental. 52% das famílias brasileiras, segundo a última pesquisa do IBGE, vê como prioridade o transtorno mental, né? Então a gente tem esse livro foi muito lançado pelo Espírito Hamed, né? Com esse intuito de trazer a lume o que é o transtorno, né? As suas variantes. Agora, vamos lá. Esse livro pela editora Intelitera. Quando você fala 52% das famílias brasileiras colocam como prioridade a organização em termos dos transtornos mentais. O entendimento, o tratamento. Olha só que curioso, ao mesmo tempo em que nós temos um número muito expressivo, ou seja, a maior parte das famílias brasileiras quer saber mais sobre saúde mental. Sim. Mas não quer falar sobre? Não. O filósofo Nietzsche vem nos explicar sobre isso. Toda a verdade ela é progressiva e gradual. E ele faz uma analogia com banheiro, como a gente toma banho. Já tomou banho gelado no inverno? Estamos aqui em São Paulo, banho gelado. A verdade, primeiro você coloca a mão, molha a nuca, você vai entrando devagar, porque eu costumo dizer, principalmente para os pacientes, né, que primeiro a gente chega de terno e gravata, uma terapia. Primeiro a gente tira a gravata, depois tira o terno, né? Depois desabota o botão. Aos poucos, E aos poucos a gente vai descortinando as questões mentais. Então eu acredito que seja um processo progressivo, porque nós viemos de uma educação emocional, nós nem viemos de uma educação emocional, na verdade, né? Então nós estamos agora começando a compreender programas como esse e tantos outros, né? Uma capacidade real, né, de trazer o que é os transtornos mentais, mas de uma forma correta, digna, né, uma forma científica também. Como a espiritualidade vê os transtornos mentais? Os espíritos, principalmente o espírito Hamed e o espírito Joana de Ângeles, trabalha junto com o Divaldo Franco, percebem e nos trazem que nós somos seres imortais, né? E nós trazemos bagagens espirituais, que a nossa mente é um grande armário, que ele é cheio de gavetinhas, e cada gavetinha tem as memórias de outras existências. Só que chega um ponto em que nós cometemos tantos erros, tantos equívocos, fracassamos tanto do ponto de vista material nos nossos projetos encarnatórios, que essas gavetas vêm a lume. Então, por exemplo, se você teve uma morte acidental, se você tem um transtorno de pânico, como eu já tive, se você tem uma morte acidental, qualquer morte acidental vai acionar um condicionamento, que o Skinner fala, né? De condicionamentos psicológicos daquelas gavetas mentais. Mas a gente está falando
colocando a dimensão espiritual reencarnatória. Tá. Porque nada se perde, tudo se transforma. Então, nós podemos dizer, os espíritos dizem para a gente, que nós não estamos com transtornos. Nós estamos nos curando de séculos, milênios de equívocos emocionais. Captei. Então, tudo que não está cicatrizado na nossa alma está vindo à tona. Porque nós jogamos para debaixo do tapete. Eu tenho uma terapeuta chamada Cíntia Bedin, que é maravilhosa, e ela me disse uma vez, a cura está embutida na dor. Sim. A cura está embutida na doença. Sim. E eu achei aquilo de uma grandiosidade tremenda. A cura está embutida na dor. Ou seja, então aquilo que eu estou sentindo está me dando oportunidade para me curar de algo que não necessariamente vai ser dessa vida. Exatamente. Então eu preciso acreditar em outras passagens. Ajudaria, facilitaria. Posso dar exemplo de um paciente? Por favor. Esse paciente, ele chegou até a mim, né, sabendo que eu sou espírita. Ele não era do credo espírita, ele é de de uma outra denominação religiosa. Então, nós começamos a conversar. Né? Eu já tive transtorno de pânico, consegui superar, graças a Deus. Né? Hoje tenho TDAH, mas isso eu vou administrando, né, ao longo da minha vida. Mas, o que acontece? Ele entrou no colégio naval, lá tem armas, lá tem... Não tem guerras, mas tudo suscita determinadas memórias afetivas. Teve uma crise de pânico. Anos depois, melhorou, foi medicado, entrou na Marinha. Teve contato novamente com as mesmas circunstâncias. Armas, uniformes e outras questões. Síndrome do pânico. Recentemente, quando ele não aguentou mais, que ele ficou incapacitado do trabalho, teve que nos procurar, poderia procurar qualquer pessoa, mas me procurou. A família ia viajar para Portugal com os filhos e ele teve um sentimento de perda. Então, no passado, aquele homem, de acordo com a espiritualidade, teve um acidente, né? Vivia em um momento de guerras, né? Em um momento de conflitos, que não foram poucos na humanidade. Todos nós. Né? E aqueles gatilhos não eram dessa vida, porque ele não havia tido, ele não foi para guerra nenhuma. Se ele não foi para guerra nenhuma, de onde vem o trauma? Nessa vida. De onde vem o trauma? Então nós temos uma hipótese, que eu não posso dizer que é verdade, porque eu ainda estou estudando para que isso se torne uma verdade científica, de que alguns gatilhos que nós temos, principalmente medos desses, por exemplo, eu tenho medo de altura. Por mais que você fale que eu não vai cair, eu vou sentir medo. Porque o meu medo é irracional. Ou seja, aí nessa memória desta vida do Rafael, você nunca viveu nada. Nunca caí de muro, nunca. É garotinho de play. E o que vai explicar isso é que existe alguma memória que não é dessa passagem, Exatamente. É de outras passagens. Exatamente. Eu estou chamando passagem de vida, tá? Eu estou tentando aqui de ser muito cautelosa. Eu espero que você que está nos acompanhando esteja entendendo os cuidados com as minhas palavras para não afastar ninguém de si, porque espiritualidade é se aceitar. Com certeza. E eu vou dizer isso porque quando eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout e tudo aconteceu como aconteceu, eu demorei uns 2 anos, mesmo sendo espírita, e aí eu já estou dizendo aqui, de fato, para alguém me dizer assim, então, Isabela, você sabia que quanto mais perto de um problema de saúde, mais longe você está da espiritualidade? Rafael do céu, aquilo caiu assim, né? Como uma faca. Eu falei, eu estava mesmo. Eu estava muito distante de mim. Estava muito distante da minha espiritualidade, por mais que eu estivesse frequentando o centro espírita. O filósofo Sêneca tem uma frase muito bonita. É um filósofo estoico, né? Sou muito apaixonado pela Lucilena Galvão. Maravilhosa. Quem não é apaixonado por essa mulher, né? Totalmente. E ela veio e diz assim, o Sêneca foi ler a vida de Sêneca, né? Sêneca foi morto por Nero, né?
E Sêneca diz o seguinte: a desilusão é a visita da verdade. Nós estamos iludidos, estamos no caminho errado, no caminho pavimentado para caminhos, talvez inconscientemente, muitas vezes, porque nós estamos trabalhando, tentamos dar o nosso melhor. Mas às vezes a desilusão é a visita do que precisa chegar como verdade. Absolutamente. Que são os sintomas. Se não fossem os sintomas, nós não saberíamos que estaríamos doentes. Então, os sintomas são extremamente importantes. Menino, você sabe que eu cheguei outro dia a uma conclusão que a dor é mensageira? A dor é mensageira. A dor avisa. Totalmente. Se eu pegar minha mão e botar perto do... Uma vez eu vou confessar aqui um crime. Eu peguei uma bala, né, de um... escola, colégio de freira, né? Fui fazer as minhas artimanhas, eu peguei uma bala e não paguei a bala. Minha mãe descobriu, o homem anotou, né? Advertência. Cheguei em casa, minha mãe, vou botar a sua mão no fogo. Eu falei, mas não faz isso não. Quando ela chegou perto, eu senti o calor. Quer dizer, o corpo físico, ele avisa a gente quando a gente está em perigo. E o nosso aspecto emocional avisa a gente também quando a gente está em perigo. Entende? Mas se eu nego as minhas emoções, se eu nego o que eu estou sentindo, continua muito pior e a situação vai se agravando. Por isso que Carl Rogers, ele traz um grande paradoxo, que eu tento interpretá-lo espiritualmente, que é a da autoaceitação. Se você aceita uma emoção, você já está em processo de mudança. Na prática, estou vivendo uma situação, estou com raiva, ou estou sentindo inveja, ou estou sentindo... Aceita? Por que eu estou vivendo isso aqui? Isso. Eu estou gastando a minha energia na inveja, ao invés de gastar a minha energia em ser alguém melhor. Por exemplo, eu estou começando a fazer podcast. Ao invés de eu gastar a minha energia com inveja, eu vou ver o que as pessoas fazem, eu vou gastar a minha energia fazendo fonoaudiologia, eu vou melhorar minha oratória, eu vou tentar ser o melhor médium para ser uma antena psíquica, né? Bacana. Então, é questão de saber onde drenamos a nossa energia. Totalmente. Rafael, você tem Papa no sobrenome oficialmente? Oficialmente. Não é nome de Fred Mercury, não. Não é incrível? É incrível. Tipo assim, se o Boechat tivesse vivo, ele estaria dizendo na Band News FM, né? Como é que ele dizia, gente? Predestinado. Predestinado. Rafael Papa é médium, escritor e expositor espírita. Atua como médium de cura e psicografia na Fraternidade Espírita João Batista, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Sim. Psicólogo clínico e busca inserir a dimensão espiritual em seus atendimentos, bem como colocar em prática os ensinamentos dos médicos espirituais, em especial o espírito Hamed. Hamed foi médico? Foi um médico na Terra. Ele não deu o nome dele, porque ele disse que causaria muita confusão. Então, esse é o pseudônimo. Entendi. Pseudônimo, tá. E você acredita que a cura integral do ser passa pela inclusão da dimensão espiritual, ou seja, a profilaxia da doutrina espírita. Sim. O que você quer dizer com isso? Nós estamos dizendo que a Organização Mundial de Saúde traz que nós temos que tratar o ser biopsicossocial. Devemos muito tratar. Porque se você biologicamente não se cuidar, mentalmente não se cuidar, o ambiente arejado, bem harmônico para você trabalhar socialmente com pessoas, né? Relações saudáveis geram comportamentos saudáveis. Isso tudo é muito importante. O espiritismo ele não tem o objetivo de finalizar isso, ele só tem o objetivo de trazer algo que a medicina da Terra, que a psiquiatria da Terra, que a ciência psicológica ainda não aprofundou. Eu adoro quando você fala se aprofundou, porque no fundo, quando a gente vai... E vai aprofundar. Vai se aprofundando, você... Os remédios não vão fazer mais efeito. Repete. Os remédios não vão fazer mais efeito. Quando? Logo, logo. Por quê? Porque a gente vai se tornando cada vez mais resistente. Muitas pessoas se automedicam. O Brasil é um dos países que mais tem pessoas que se automedicam no mundo. Estima-se que 43 milhões de brasileiros utilizem medicações psiquiátricas e eu duvido que existam
10 milhões de psiquiatras no Brasil. 5 milhões de psiquiatras no Brasil. Então as pessoas estão indo na farmácia, comprando medicações e se automedicando. Isso vai gerando o quê no ser humano? Uma resistência à medicação. Talvez seja a medicação errada. Por exemplo, se eu tenho um processo de bipolaridade e a pessoa toma um antidepressivo, ela entra no estado de euforia. E o grande problema da humanidade, hoje, para mim, na minha opinião, desculpa se você ia fazer essa pergunta, é que nós estamos com muito medo. Medo de tudo. Medo de se relacionar, medo de falar, medo de escrever, medo de pintar. Então, quando nós temos esse medo desproporcional, as pessoas ficam ansiosas, vivem no futuro, se frustram com esse futuro, com esse desenho que ela idealizou, e se frustra e vai para o passado com a depressão, como a gente havia conversado. Agora, então, a raiz é o medo. Então, mas olha só, nós estamos vivendo em um contexto em que nós não precisamos matar animais para comer. Não. A gente tem recursos para armazenamento de comida. Então, nós temos recursos para viver mais. Só que a gente está vivendo mais anos com muitas doenças junto conosco. Isso. Mas por que tanto medo? Esse medo... Então, pela visão espírita, esses transtornos mentais, a origem está no medo. E aí o medo nós temos. Medo e culpa. Medo e culpa. Mas por que tanto medo? De onde vem a origem? Porque nós erramos muito. Quando você vem com uma proposta reencarnatória, você vem com um planejamento reencarnatório. Não acredite que a Isabela tem o interioriza e que isso não foi plasmado no mundo espiritual. Isso já veio com você. Esse é o seu propósito de vida. Mas muitas vezes dentro desse propósito de vida, em primeiro lugar, a maior parte de nós está fora do propósito de vida. Né? Porque o pai é advogado, a criança, o adolescente faz advocacia porque o pai é advogado. Esquece de fazer o que ama. Esquece de fazer aquilo que gosta. Isso é curioso porque, assim, às vezes, se o seu pai é médico e você é médica, beleza. Né? Porque também tem gente que fala assim, então eu não posso seguir a carreira. Não, é outra coisa. Pode, se você gostar. Tá. Mas quantas pessoas fazem cursos para agradar os pais? Tá vivendo fora do propósito. Porque, às vezes, pai e filho não tem diálogo, tem conversa. Conversa vem só de um lado, não tem um feedback do outro. Né? Então, eu acho que falta muito isso. Então, eu conheço pessoas que hoje estão na 3ª graduação. Tá. Porque souberam dizer não para aquilo que não gostavam e sim para aquilo que amavam. E se entregam aos seus propósitos. Então, primeiro é se entregar ao seu propósito. Só que como nós falhamos de uma forma muito consistente no passado, é só olhar o passado. Né? Parece que houveram muito mais erros do que acertos. Tá. O computador foi descoberto na Segunda Guerra Mundial. Para você ver, né? Que às vezes o problema também gera soluções. Sem dúvida. E graças a Alan Turing, nós estamos todos conectados, né? Mas os erros consistentes geram na gente, vou encarnar mais uma vez. Só que agora eu tenho mais conhecimento. Pois é. A minha consciência está mais expandida. Então, se eu errar, eu sei por que eu estou errando. Por isso que dizem que a ignorância é uma bênção? O que Jesus disse? Eita, então... A quem muito será dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Porque você expandiu a consciência. Eu sei o que é certo e o que é errado. E eu continuo no errado, medo, culpa, emoções desalinhadas começam a se proliferar com mais intensidade, que culminam em diversos transtornos mentais. A questão é a gente identificar o propósito, de identificar as emoções desalinhadas, que nós podemos administrar melhor, e trabalhar o medo, trabalhar a culpa, desconstruir. Posso falar uma coisa muito íntima? No último Natal eu fui chamado, né? O Luiz até baixa a cabeça.
Luiz está nos acompanhando aqui na gravação, tá? Luiz Eu é vou falar uma coisa. um ser humano que está aqui presente. Tem não, outros que, né, que a gente não é não está espírito vendo, mas não, o Luiz está viu? aqui. Luiz está aqui. Graças ao Luiz a gente lançou esse livro, essa obra, né? O Luiz é da editora Intelitera. E a gente Obrigada. fica muito... que eu pensei que ninguém lançaria essa obra, né? Aí lançou. Mas o Espírito Hamed falou, faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu faço a minha. Exato. Aí fez, aí trouxe o Luiz pra minha vida. Viu? Mas aí Natal... Natal, me chamaram para ser Papai Noel. Aí eu não Ah. sei se foi pela minha forma ou pelo meu espírito natalino. Ah, Eu ainda estou em dúvida. tá. Tá. Vamos lá, deixa eu ouvir a história inteira. Se você Então- quiser, eu dou uma opinião. Ah. Nem precisa. Aí beleza, aí quando eu sentei para ser o Papai Noel, cheguei com o sino, aquela coisa, eu gostei. Aham. A experiência Gostou foi do muito desafio? boa. Foi muito boa. Tá. Nem precisei de almofada. Né? A calça quase nem entrou em mim, do antigo Papai Noel. Aí já bateu aquele desespero em mim, né? Aí cheguei, a primeira criança que botaram no meu colo, o pai chegou. Diz para ele que se ele não fizer o dever de casa o ano inteiro, Papai Noel não vai gostar dele. Falei, eu? Sou psicólogo, sou espírita, eu não vou punir essa criança. Por quê? A educação punitiva ainda está vociferando, ressoando nas famílias mundiais. Nós estamos condicionando algo que não deveria ser condicionado, que é o amor. Eu só gosto de você se você for legal comigo. É claro, existem afinidades. Existem pessoas que se afinizam mais e se gostam mais por isso. Mas quando eu estou falando de um sentimento de pai para filho, o amor deve ser incondicional. Não é porque você tirou boas notas que você vai ser amado. Você vai puxar. Olha, precisa melhorar, mas papai te ama. Ele não vai deixar de te amar porque você tirou mais notas. Então eu conversei. O Papai Noel virou psicólogo. Comecei a conversar com a criança, do meu jeito. Se a gente não aproveita essas oportunidades, Isso é muito sério. a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Eu não faço o que eu faço porque... Como é que eu posso dizer? Hoje eu estou fazendo o que eu faço porque eu farei isso até de graça. Mas não é por isso que eu vou fazer de graça, mas porque eu tenho a minha responsabilidade com o que aconteceu comigo. Sim. E aí quando você fala... E se não fosse os seus sintomas, você não estaria aqui. Ô, Rafael, quando você me fala assim, quando você tem uma crise de pânico, ou seja, quando você tem um mal-estar, quando você tem um sintoma que está te impedindo de entrar em um determinado lugar ou fazer determinada coisa, ali está a sua cura. Sim. Estampado. A gente só precisa desembrulhar a cura. Mas quanto mais eu evito falar disso, e você falou aqui um negócio para mim que foi chocante, ou seja, eu já sei que o trem é errado e eu continuo no trem, ué. Aí a culpa ela vai se expandindo e chega num ponto que a pessoa... e às vezes questões inconscientes. Eu sei que estou errado em falar alto com meu filho, mas eu continuo falando alto. Eu sei que eu tenho que parar de fumar, mas eu continuo fumando. Por que a gente faz isso? Porque nós queremos... para nós mudarmos o comportamento, nós temos que sair da zona de conforto. E muitas vezes a zona de conforto é o lugar onde a gente guarda energia, é um lugar que é seguro, é um lugar conhecido. Total. É um lugar que eu estou bem, talvez. Mas as pessoas têm que se perguntar, qual o custo emocional desse bem ilusório? O quanto de instabilidade emocional você está apto a assumir para manter a sua estabilidade financeira. Isso. Ou seja, né, a gente fica Trazendo pro aceitando a burnout. estabilidade financeira, Isso. desconsiderando a estabilidade emocional. Qual o custo emocional disso? Daqui a pouco eu estou encharcado de remédios. Daqui a pouco eu não convivo mais com a minha família. Daqui a pouco eu não faço mais minhas viagens para refazimento emocional. Isso é burnout. Burnout. Estou em ambientes... As pessoas não têm noção de uma reunião de negócios, a vibração deletéria. Vou contar um caso. Por favor. De uma médium, Ana Guimarães. E ela entrou na casa de uma família que eles gritavam muito e falavam muito palavrão. Quando ela entrou no ambiente, ela viu manchas escuras.
Porque era o quê? As correntes magnéticas. E o pensamento, ele é uma corrente eletromagnética. Uhum. Então, ele fica aqui parado no ar. Uhum. Se ele é um pensamento limpo, eu tenho tendências a ter comportamentos mais saudáveis. Uhum. Mas se eu vou para uma reunião de negócios, atrás de lucro desproporcional. Porque uma coisa é eu trabalhar e ter mérito por aquilo. Uhum. Realização. Uhum. Realização. Por isso que Jesus diz, não cabe vinhos velhos em odres... Não, vinhos novos em odres velhos. Porque as estruturas precisam mudar. Ele disse isso? Diz. É mesmo? Não, ele não disse que as estruturas precisam mudar. Ele fez uma parábola. Tá. Eu estou interpretando a parábola dele. Bem que Jesus podia voltar para participar do Interioriza, Tadinho, né? acho que ele seria crucificado novamente. Uhum. Nós não deixaríamos. Uhum. Morreríamos por ele. Uhum. Pedro fugiu. Bom, voltando aqui, Rafael Papa. Mas eu acho que hoje nós teremos mais capacidade, porque a gente está ouvindo tanta gente. Talvez teremos alguns mais capacidade para recebê-lo. Mas ele diria para que nós pudéssemos mudar as estruturas organizacionais. Uhum. Porque nós não estamos falando de socialismo, tá? Tá. Deixar muito claro. Méritos, trabalho, realização, mas eu tenho um corpo físico, eu consigo trabalhar 6 horas por dia. Se eu passar desse tempo, o meu corpo não consegue produzir mais. Então eu estou trabalhando 12 horas à toa, porque eu só estou produzindo 6. Esse é o famoso presenteísmo. Você está ali, mas a alma não se sabe. Eu sempre brinco. Presenteísmo, a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Exatamente. A famosa demissão silenciosa. É. Todo mundo anda falando. É. Infelizmente, tem 20% de pessoas no mundo, isso de acordo com as pesquisas da Lancet, que chegam no trabalho, batem o ponto, vão embora, fazem apenas o necessário. Mas você não consegue ter aquele colaborador engajado, focado, né, com a cultura da empresa, né, alguém que não é vestir a camisa da empresa, mas alguém que fala, eu quero pertencer a isso aqui. Então, aí está fora do propósito. Está fora do propósito. Então a gente tem que saber dizer não para que as instituições organizacionais comecem a falar, opa, os talentos estão nos recusando. Aí eles vão mudar. Olha de novo para essa câmera aqui agora e fala bem para quem está nos acompanhando, né? Porque quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, e isso eu vivi, mas não significa que te respeitem. Isso. Então fala ali olhando para aquela câmera. Quando os talentos, e isso vai acontecer, porque as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Quando os talentos recusarem as empresas, as instituições organizacionais precisarão mudar as suas estruturas, porque ninguém vai querer trabalhar. Rafael Papa, você ouve de algumas pessoas falando porque esta geração não aceita tal coisa. Aí outro dia me perguntaram assim, o que você acha dessa geração que não aceita mais trabalhar 12 horas, que não aceita mais? Eu falo, tava na hora? Né? Tava na hora já de dar uma atualizada no software, por quê? Vou falar aqui com muita cautela. Claro. Venho de uma ancestralidade em que só o trabalho salva. Venho de uma ancestralidade que me ensinou o que funcionou para eles, mas o mundo também era outro. Artesanal, lento. Então não adianta eu querer colocar o Brasil dentro do Uruguai. Ou seja, não adianta eu querer colocar, né, um modelo do passado no presente. Não vai. Não vai dar certo. Estruturas velhas e necessidades novas. Nossa Senhora. Aí, pega essa. Velhas não. Ultrapassadas. Ultrapassadas. E tá tudo certo, gente. Aí, vamos lá. O que a espiritualidade pode nos falar sobre essa geração que sabe se posicionar? Eu vejo isso pela minha filha, tá? Tem 3 anos. Ela já faz coisas com 3 anos que eu demorei 40. Uhum. Tá vindo já? 6G? Já. 7, 8G, 9G, 10G. Não, fala sério. Não, com certeza. Nós temos hoje
uma geração que tem informação, que tem acesso, né? Nós temos um grande problema em tudo na vida, em toda modificação. Essa geração que está chegando tem muito mais capacidade e tem muito mais facilidades do que a geração que passou. Facilidades de absorção de conteúdo? De absorção de conteúdo. Né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade eu não consegui uma bolsa. Eu tinha que trabalhar, pegar ônibus. O acesso. Acesso às coisas. O acesso ao trabalho. É claro, existe ainda muita desigualdade, né? Mas nós temos que melhorar muito na questão da equidade. Captei. Porque o que os espíritos dizem para a gente? A equidade é o futuro. Para pessoas diferentes, eu preciso dar oportunidades iguais. Eu não posso pegar uma pessoa que estuda num colégio trilingüe, sei lá, quadrilingüe. A pessoa sai... Um jovem sai com 5 idiomas, com intercâmbio, com tudo, e já recebe toda aquela pressão para entrar numa organização. Nós estamos formando talvez exércitos de pessoas e não seres humanos capacitados para lidar com as suas emoções. Então esse é o grande perigo da atual geração. Então nós estamos depositando neles uma pressão muito grande e não estão perguntando para essas pessoas o que elas querem ser. Embora elas já tenham muito mais maturidade que a gente. Então assim, a vida, em tudo na vida, quando o conhecimento chega, a gente está aqui. O conhecimento ele vem, traz a gente para outro polo. E a gente fica radical, a gente, né, fica intransigente, né? Com tudo na vida é assim, até que tudo se equilibre. Então essa geração vai passar por muitas dificuldades, porque ela está pegando uma transição de ideias, de pensamentos, de o que a gente está conversando. É uma geração que está chegando no meio de um boom. Sim, de a geração que informações. antes não podia, agora pode. Sêneca diz para a gente fazer uma avaliação da nossa vida e o quanto tempo nós temos de média diária em determinadas questões do nosso cotidiano. Se nós temos um tempo de tela só para rede social, 5 horas por dia, o jovem, isso em 80 anos significa 28 anos. Nós dormimos 26, deveríamos dormir 26. 28 mais 36, 34, 54. Dos 80, eu dormi ou fiquei no Instagram. Eita! Tá vendo? O paradoxo, eu vivo mais, mas eu faço menos. Não, imagina Sêneca sabendo disso hoje. Porque ele, quando fala isso, nem relógio de sol tinha. E o tempo no trabalho? Eu botei lá, eu fiz a conta, né? Eu botei no quadro lá, né? Lá na universidade, mas você botar 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. A média nacional é essa. São 4 anos. São mais 20 anos no trânsito. Então eu já estou com 74. Ou seja, escolhas... As escolhas que eu faço determinam quem eu vou ser. Isso aí todo mundo fala. Né? Mas como vou reorganizar o meu tempo diante de tudo isso? Eu preciso diminuir a tela. Fato. E eu preciso parar de miniaturizar a vida. O que é miniaturizar a vida? Sair. Eu chamo de obsessor. Tá vendo? É assim. Saímos das telas e voltamos à realidade. Por quê? Antigamente, no meu tempo, quando eu morava no Meier, no Rio de Janeiro, nós jogávamos bola de 8 da manhã até 10 da noite. Ninguém machucava, tinha lesão, rompimento de ligamento. Era uma festa. A minha mãe, quando a minha avó ia visitar a gente, falava assim, Rafael, pelo amor de Deus, passa 1 hora com a gente almoçando. Tá, ou seja, você estava só brincando. Eu queria jogar bola, era pereba, mas naquela época não tinha ranking. Entendi. Todo mundo jogava, era uma festa, então todo mundo ia jogar. O que acontece? Eu brincava com crianças. Eu cresci brincando com crianças, eu cresci brincando com os meus primos, viajando com meus primos. Então, eu não tinha necessidade... Por exemplo, as mães solo, que é uma questão talvez que você toca, que é bastante importante.
ela precisa dar muito mais atenção aos filhos. Uhum. Porque elas não brincam... Os filhos, claro, teve uma necessidade social das mulheres terem menos filhos. Uhum. Mas as crianças não têm com quem brincar. Uhum. Então elas vão brincar com o celular, Tá. com o tablet, Tá. mas não tem outras crianças. Então a gente perde o quê? Habilidades sociais. Aí vem o déficit das habilidades sociais. Vem o déficit das relações sociais. Uhum. Por isso, quando a gente sai do centro espírita, a gente fala assim, gente, vamos ficar 2 horas só conversando sobre a vida? Tá. Pra gente parar, né? O que a espiritualidade fala sobre esse excesso de Catastrófico. informação? Catastrófico. A gente tem que saber. O problema não é o celular. Sim, já sabemos disso. Já sabemos disso. Mas o celular em excesso, a gente está perdendo nosso tempo. E qual o maior bem da vida? Uhum. Os espíritos, uma vez, eu perguntei para eles, diz para mim, como é que vocês compreendem a vida? Eles falaram para mim, o Dr. Fritz. A vida é como uma corrida de Fórmula 1 e a encarnação é como um pit stop. Falei, mas tão rápido? Muito rápido. O nosso recurso, nosso maior patrimônio hoje é o tempo. Sempre foi. Então, se a gente não se descolar do tempo, a gente vai chegar lá no mundo espiritual e falar, putz, poderia ter ficado menos no Instagram. Poderia ter feito menos isso. Mas não é largar de lado. É saber usar de uma forma mais... Século XVI, o médico Paracelso já disse, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Paracelso trabalha com a gente. Mentira! Juro. Vamos agora, breaking news, vamos encerrar a gravação, porque eu preciso... Mentira! Verdade. Se manifestou semana retrasada através de um médium, e o médico alemão, né, Paracelso, von Hohenheim, e maravilhoso. Por que minha cabeça está doendo tanto aqui? Talvez tenha uma influência espiritual, né? Ave Maria. Bom, todos nós somos, né? Querendo total. ou não, de ordinário, né? São os espíritos que nos dirigem. Então, se a gente está falando de assuntos importantes, interessantes, eles estão te guiando, também possivelmente me guiando, né? Eu acredito totalmente nisso. Ô, Rafael, eu tenho certeza que esse é o primeiro de outros papos que nós teremos. Eu queria deixar agora os caminhos para quem quer te conhecer mais, quer ler o livro Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Quero aproveitar e mandar um beijo para Rossandro Klinge, que fez essa conexão maravilhosa. Eu vou estar com o Rossandro essa semana que a gente está gravando. Que a gente vai estar gravando aqui. E aí, quem quer agora continuar? Quem quer saber como conversa contigo, marca uma consulta contigo, enfim. Quem quiser se aprofundar, né, a gente tem que saber separar o espiritual do profissional. O espiritual a gente não cobra. Né? Aqui eu não estou para cobrar, porque eu estou aqui trazendo questões espirituais. Por isso que os 7 livros que você escreveu são... Todos são doados, né? 100% dos direitos autorais são doados para grupos sociais, assistentes sociais. Ok. E agora principalmente ligados à saúde mental, né? Porque a gente quer alavancar, né? Instituições que tenham ligações, né, com a saúde mental. Então, a pessoa que quiser adquirir pode entrar no Hiperlivros, né, que é uma plataforma da Intelitera, para adquirir esse livro, né, para se aprofundar na psicogênese espiritual de muitos outros transtornos. Tá. E aí também consta, bacana, parte dele tem remédios espirituais. E no final a gente traz pacientes que eu atendi gratuitamente, porque foi no nosso centro espírita. Não cobrei, porque dentro do centro espírita a gente não cobra. Né? Isso é contra o que a espiritualidade nos traz, né? E pacientes que eu fui acompanhando, né? Tomando medicação, usando esses remédios espirituais, para a gente ver em loco a observar. O que é ciência? É observação. Para ver se está melhorando, se não está melhorando. Tá. Então a gente traz aí muitas questões, né? Para a gente trazer para as pessoas e para a ciência tradicional, né? Que a gente não está aqui para substituir ninguém. Que a gente só está aqui para ajudá-los. Né? Os espíritos
tem esse objetivo, dar as mãos, Tá. ser um aliado da ciência, não um competidor. Porque só a gente compete. Lá ninguém compete com ninguém. É bonitinho. Paracelso aqui, Fritz aqui, Bezerra de Menezes aqui, Dr. Hermann aqui, Dr. Alonso aqui, Hamed aqui, Bartolomeu, que é um grande amigo espiritual, Bartolomeu Tacchini, o espírito italiano. Lindo, lindo, lindo. É meu amigo. Chama ele de amigo. E o clima gostoso, né? Dá um médium de cura, assim, um espírito, um médium pra gente tirar aquela santidade. Mas um grupo. Tá. Um grupo de pessoas que querem auxiliar os outros. Exato. Né? Quero aproveitar a presença aqui in the house do Dr. Carlos Neto, cardiologista. Opa! E trazer aqui o seguinte, eu conheci médicos assim, nossa, parede, faltava espaço para diploma, sabe? E que quando começaram a ter disponibilidade para a espiritualidade, sim, conseguiram trazer curas da pessoa, né? E não um tratamento de uma doença. Existem outros médiums, já vem aqui o nome de um que eu estou tentando lembrar, e essa conversa ela é muito importante. Nós temos na nossa casa médicos médiums. Eu acho aconteceu algo muito interessante comigo, que tem uma médium nossa, que ela tem chama de dupla vista. E ela viu um problema no meu intestino. Eu falei, não tem nada não, que é isso, mas Frederico von Stein falou para você cuidar da sua alimentação. Daqui a 2 dias você vai ter refluxo. Eu falei, para com isso, não sei o quê. Deu 2 dias, veio o refluxo. Já aconteceram outros casos, só para a gente dar um exemplo. Uma moça sabia que estava grávida e estava enjoada e deitou na mesa de cirurgias espirituais na nossa casa. E ela queria fazer no dia seguinte, que era o Dia das Mães, uma homenagem para o esposo. E o espírito do Dr. Bartolomeu Tacchini olhou para mim e disse, se eu for... Ele não sabia da surpresa, né? Vocês 3, por favor, façam um check-up, uns exames importantes, né? Vai na farmácia, né? Faz uns exames, né? Vai no laboratório, né? Eles falam farmácia porque às vezes a linguagem, né, não consegue apropriar. Falei, mas eu? O que eu vou fazer na farmácia? O que eu vou fazer no laboratório? Não tem nada a ver com isso, doutor. Eu moro em Juiz de Fora. Você não entendeu. Não, e o homem é burrinho, né? Não é, Luiz? As mulheres são mais inteligentes que a gente, sábias. Você que está dizendo. Uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria, né? Mas aí... Aí, doutor, eu sei que eu tô grávida. Tá bom, você já estragou minha surpresa. E ela usava DIU. Ai, eu adoro essas histórias. Gente, não vai dar para contar mais histórias. O nosso programa já passou do tempo, mas o que é o tempo cronológico? Cronos diante de Kairos, não é? Nossa, lindo muito bem. isso. Então vamos... A última. O Rafael adora uma frase que foi ditada pelo espírito Hamed. Muito antes de hospitalização, o ser necessita de hospitalidade. Para a gente encerrar, o que isso significa? Tratar as pessoas com humanidade. Se você pega alguém com transtorno mental, interna no hospital psiquiátrico, ele vai sair pior. Porque ele vai lidar com pessoas que estão na mesma faixa vibratória emocional que ela. E lá tem espíritos influenciadores, obsessores, que agravam os problemas de transtornos emocionais. Então as pessoas precisam cada vez mais das residências terapêuticas e menos de hospitais psiquiátricos que são encharcados de vibrações muito deletérias. E o acolhimento para esse ser que está em dificuldade. Os espíritos costumam dizer para a gente, se você está afogando, o que você faz primeiro? Você salva ou ensina a nadar? Primeiro você salva, para depois dar sermão. A gente tem que parar de dar sermão nas pessoas. A gente tem que parar de querer fazer palestra para quem está doente. Tem que parar. Eu estou doente, eu não quero ouvir uma palestra, eu quero ser acolhido, eu quero um colo.
Eu quero um lugar seguro para me sentir amado. Então, é isso que ele quer dizer. Porque quando Jesus se aproximava das pessoas, elas berravam por ele. Né? Bartimeu dizia, filho de Davi, tenha piedade de mim. E ele voltou. Porque ele não tem capricho com seres menos remunerados. Mas entrou na casa de Zaqueu, como atendeu Bartimeu. Então nós temos que ter um olhar que todas as pessoas que nos procuram são necessitadas e nós também somos. Sim. Senão estaremos fazendo o que estamos fazendo. Eu não posso atender melhor alguém por ter mais dinheiro. Eu não posso fazer isso. Então, na nossa casa espírita, a gente leva as pessoas para o trabalho de desobsessão, cirurgias espirituais, passes magnéticos, para que espiritualmente as pessoas possam melhorar e os remédios fazem mais efeito. Totalmente. Então, é a questão integral do ser humano, que há muito de ser desvendado. Isso aqui o Hamed falou que é apenas o sol uma frecha de luz diante de uma descoberta que os espíritos, Joana de Ângeles, no caso, o Emmanuel com Chico Xavier, e Kardec, né? Allan Kardec, nosso codificador, começou a trazer há muito tempo atrás. Pronto. Você trouxe 2 livros aqui. Então, vai ser para o doutor Carlos Neto, cardiologista que está aqui. Não é à toa que ele está aqui. Esse indivíduo que está aqui atrás dessa câmera já esteve no Interioriza, mas por ele ser cardiologista, né? E ele me narrou uma história muito bonita. E eu falei assim, doutor, eu vou lá no seu consultório. Levei o Interioriza lá, né? Jura? Gravei com ele e não à toa, hoje estava aqui no prédio, mandou uma mensagem, não, eu vou subir aí. Você acha que isso ia acontecer à toa? Então, um livro vai ser para o Dr. Carlos. Porque quando a espiritualidade encontra a medicina, aí a gente está no caminho certo, não é? E eles amam os médicos. É uma coisa assim. Vem cá, deixa eu te mostrar. Vem ver que a dor sumiu. Vem ver. E agora esse outro livro, o que a gente faz? É seu, né? Não, não está autografado já. Não está né? autografado? Bom, nós podemos colocar... Mas o Luiz pode mandar uns 100, né, Luiz? A gente pode colocar na descrição aqui desse vídeo, quando a gente divulgar. A gente ainda considera, tá? Como é que esse livro vai chegar nas mãos de quem precisa. Porque quando o vídeo está pronto, a mensagem chega. Então, não é simplesmente um sorteio, né? Vamos ver o que vai acontecer para esse livro, então, chegar na sua mão. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Você faz um trabalho, então, também de arrecadação para a África. Você tem uma série de trabalhos que é mais fácil, então, agora entrar em contato contigo. Isso, pelo Instagram. Qual é a página? Rafael GV Papa. Né? As pessoas conseguem me encontrar, né? Tirar dúvidas. Né? Lá tem contatos, né? Para a gente poder bater papo e conversar mais sobre isso. Muito obrigada pelo seu tempo, pela Eu sua que confiança. agradeço, Seguimos juntos. Querida. Vamos em frente. E você que nos prestigiou com o seu tempo, com a sua confiança, obrigada. Compartilhe esse conteúdo com quem você quer bem. A gente se encontra no próximo Interioriza.